Agora preste atenção aqui. Por favor, galera. Nesse momento, o Alexandre Ramagem está sendo ouvido na Polícia Federal do Rio de Janeiro. A Pamela está aqui conosco, o Luciano Silva Santos, a Patrícia Leite, Josineide Luna, nesse momento. E nós vamos, à noite, falar sobre isso. Eu, o professor Padula e vocês. Mas agora, nós reservamos essa matéria aqui, ó. Orcrim bolsonarista. Ramagem da nova versão sobre grampo de reunião com Bolsonaro antes de depor a Polícia Federal. Está aqui a cara do cara e aqui um pouco da matéria. Antes de prestar depoimento à Polícia Federal, no dia de hoje, o deputado Alexandre Ramagem, investigado no caso da ABIN paralela, mudou a versão sobre o motivo de ter feito uma gravação de 1 hora e 8 minutos com Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e 2 advogadas. No encontro do Palácio do Planalto, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro realizou o tráfico de influência. Ele está dizendo que esperava para a reunião uma pessoa que queria fazer um pedido não republicano. Então ele resolveu gravar por causa disso. Querido Luiz Portinho, eu tenho mostrado as reuniões, uma só delas. Daqui a pouquinho eu ponho, depois da tua fala eu vou pôr, para a gente lembrar aquela reunião fatídica de abril de 2020, 2021. Esses caras são barra pesado demais, né, bicho? Demais, Gilberto. É uma gangue é uma quadrilha tão pesada e mafiosa que um grava o outro, né? Porque eles são desconfiados um com o outro, né? E esse é o detalhe mais interessante, Gilberto. Até eu vi que colocaram nos comentários aqui. O detalhe mais interessante dessa relação tóxica aí entre o bolsonarismo, a família, o Ramagem e seus cupinchas, né? É que eles ficam com o rabo preso um com o outro. Porque em qualquer circunstância, Gilbert, o bolsonarismo já teria abandonado por completo a candidatura do Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas ele continua prestigiado e sendo o candidato. Por quê? Porque ele sabe tanta coisa dessa família, Gilbert, que eles simplesmente não podem dar um chute na bunda dele e dizer: tu é um canalha, tu nos gravou numa reunião e guardou esse áudio para nos incriminar. Eles não podem fazer isso, porque o Ramagem tem muita coisa além desse áudio, Gilbert. Ele sabe de muita coisa, o Ramagem. Então ele é um arquivo vivo aí, à la Bebiano, né? A gente lembra o que aconteceu com o Bebiano, hein? Não vamos estranhar se o Ramagem tiver o mesmo fim que teve o Bebiano aí nos próximos dias e meses, tá, Gilbert? Bem lembrado. Mel Pereira tá aqui, ó. Também sou de Natal, Rio Grande do Norte, Maria José. O Marcos Galantini está aqui conosco, a Cíntia Fuser, a Flávia Campos, o Beto Silva, o Daniel Júnior, Danilo Barbosa, Francisco Moura, Patrícia Leite, Maria Margarida Vieira de Lima Gramari, Hernali Souza. Muito obrigado, Gines Aguirre. Obrigado a todas, a todos. Dê um gostei. O programa está sendo transmitido pela TV Resistência Contemporânea e pela Voz Trabalhadora. Dê um gostei, por favor. Numa reunião ministerial, em qualquer governo sério, né, o ministro, a ministra, põe para todo mundo: olha, já avançamos nisso, tivemos dificuldade com aquilo, mas não tem palavrão, não tem violência, não tem acordos escusos. Olha, preste atenção para as setas, tá? Para as setas. Olha a reunião de Deus, Pátria e Família. Olha a reunião do desgoverno Bolsonaro. Olha que coisa horrorosa. Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada. Olha o guarda-costas. 2 anos sem aumento de salário. Porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Deixa cada um se fuder. Ô Damares,
deixa cada um... Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder. Cara, não é impressionante? Impressionante. De vez em quando é bom passar esse vídeo e lembrar disso aí, porque às vezes é tanta coisa que vem que cai no esquecimento. Eu tinha visto ontem no Instagram esse vídeo aí, ô Gilbert. E esse indivíduo, né, Gilbert, é o mesmo indivíduo que diz que era um absurdo as empregadas domésticas terem, em um tempo do Brasil, viajado para Miami, para Disneylândia, né? Que era um absurdo, que funcionário público era tudo parasita. Foi este senhor que falou tudo isso. E o pior de tudo, né, Gilbert, os crimes que esse senhor cometeu em relação ao Brasil, o patrimônio que ele entregou, a negociata da Eletrobras, Gilbert, que eu não me conformo da gente ainda não ter anulado esse negócio, um negócio que a gente vendeu a Eletrobras e que, se o governo quiser recomprar as ações da Eletrobras, ele tem que pagar um preço 3 vezes maior do que uma outra pessoa que vai comprar as ações. Então, o Paulo Guedes, esse é um delinquente da pior qualidade, Gilbert, o Paulo Guedes. Eu sinto muito que o Paulo Guedes não esteja sendo processado no Brasil por todos os crimes que ele cometeu nesses 4 anos, Gilbert. O Satanás está aqui. Damares toda pura ouvindo isso. Deixa assim. Brincadeira, pô. Olha isso aqui, gente, ó. A Polícia Federal vai questionar a Ramagem sobre a ofensiva da ABIN paralela contra auditores da Receita para blindar Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal interrogará hoje, está acontecendo nesse momento, no Rio de Janeiro, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, sobre a suposta espionagem realizada por agentes da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, contra auditores da Receita Federal. Ramagem, que liderou a ABIN durante o desgoverno Bolsonaro, é investigado por seu possível envolvimento na tentativa de proteger o senador Flávio Bolsonaro de investigações de movimentações financeiras suspeitas. E eu tenho dito aqui no canal, nos vídeos, nas lives, viu, meu querido Luiz? Bolsonaro tinha 2 grandes objetivos quando ganhou a eleição. O primeiro, defender a ele e os filhos da justiça brasileira, porque são criminosos, são ladrões de galinha, ladrões de joia, ladrões de vacina, é só lembrar a Covaxin, são ladrões de dinheiro público com rachadinha. Ele subiu ao poder para ficar 20 anos, colocar ele, depois o Flávio, depois o outro, né, junto com os militares, também ladrões, para poder fugir da punição da justiça brasileira. O outro objetivo, em parte, eles conseguiram. Fizeram uma lista de empresas para vender, venderam a BR Distribuidora, venderam a Eletrobras, junto com o Paulo Guedes. 2 grandes objetivos: se defender, blindar os filhos, blindar ele próprio, e, de uma certa forma, ele conseguiu, pelo menos durante os 4 anos que ele estava no poder, né, Luiz? Com certeza, Gilbert, isso com a conivência, né, da burguesia brasileira e da grande mídia. Porque enquanto o Bolsonaro se protegia, ele entregava o serviço prometido para a burguesia e para a grande mídia, que é o que tu falaste aí, da entrega do patrimônio e da destruição do Estado brasileiro, dos serviços públicos, do SUS. O SUS ele não conseguiu destruir porque veio a pandemia e atropelou eles, né, Gilbert? Então o SUS eles tiveram que dar uma esperada. Mas a educação pública, o INSS está destruído até hoje, não conseguimos ainda recuperar o INSS. As leis trabalhistas, a previdência social, hoje é muito difícil um trabalhador se aposentar com as regras da reforma da Previdência, né, Gilbert? E assim, eu tenho dito o seguinte, Gilbert, especificamente dessa reunião que a gente está tratando, né? No mínimo, tem o crime ali de advocacia administrativa, que é quando um servidor público atua dentro da administração para fins pessoais, individuais, né? Então, para começar, é advocacia administrativa. E assim, Gilbert, é importante a gente lembrar que neste desgoverno,
do Jair Bolsonaro, a gente teve uma questão que anda esquecida aí, uma lista de pessoas perseguidas pelo Ministério da Justiça, né? Quando o ministro da Justiça ainda era o terrivelmente evangélico André Mendonça, né? Que virou ministro do STF depois. Ele era ministro da Justiça na sequência do Moro, né? E veio ao conhecimento uma lista de pessoas que estavam sendo investigadas pelo Ministério da Justiça, na mesma linha dessa questão da ABIN, né? Ali tinha Eduardo Moreira, tinha vários jornalistas ali que estavam sendo investigados. Eles têm até um nome, agora eu me esqueci do nome que foi dado para esses jornalistas, né? E agora, Gilbert, nessa última leva aí de informações sobre essa BIM paralela, porque essa BIM paralela, né, Gilbert, ela já é do conhecimento público desde 2021, 22, pelo menos. A mídia botou panos quentes nessa questão aí, né, Gilbert? Porque durante o governo Bolsonaro a gente ficou sabendo de todas essas questões. Agora elas estão vindo com mais força porque a PF está com liberdade de ação, está conseguindo fazer o seu trabalho, né? Porque no governo do Bolsonaro, é bom a gente lembrar que ele afastou todos os diretores da Polícia Federal que ousaram levar adiante investigações, né? A gente tem aquele deputado lá o delegado da Polícia Federal, Alexandre, agora eu me esqueci o sobrenome dele, lá do Amazonas, que estava investigando o Salles, né? E assim, ó, Gilbert, eu fiz uma lista ontem de quem estava sendo espionado pela BIM. Então, nós temos aqui, ó, Poder Judiciário, Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Barroso e Fux. Vê que são os 4 aí grandes que o Bolsonaro se antagonizou nesse período, né? Poder Legislativo, Gilbert. Começa a lista com Rodrigo Maia e Arthur Lira. Que coincidência, né? Os 2 caras que tinham a caneta para botar um impeachment contra ele, né? E aí vem assim, ó, Gilbert, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, que são inimigos internos lá do bolsonarismo, e Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, coincidentemente os 3 grandes nomes da CPI da pandemia, né? E assim, Poder Executivo, João Dória, que era o rival dele também na questão da Covid, né? Fiscais do IBAMA, servidores da Receita, da Polícia Federal e jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Paulo César Batista e Luiz Alves Bandeira. Então, ele investigou todo mundo que poderia causar algum contratempo para as maracutaias dele, né, Gilbert? Foi investigado. Não sei se tu não tá lá também, hein, Gilbert? O Zé do Arroto e a Maria José de Natal lembraram o nome do delegado, é o Saraiva, né? Saraiva, Alexandre Saraiva. Zé do Arroto, tô com saudade de você, rapaz. Como é que você some desse jeito, rapaz? A Verônica Fonseca tá aqui, a nossa escritora. O Zé do Arroto é primo do Boca Brabo, Gilberto? Eles são parentes, um mora no sul do Brasil e o outro em Roraima. A Verônica Fonseca tá aqui, ó. Tivemos uma família de gafanhoto governando o país. E foi colocada lá e mantida pelo próprio povo. Isso é tão triste quanto foi a pandemia. Parece um pesadelo, mas não foi. Essa é a nossa escritora. Olha isso aqui, só para a gente lembrar, tá? Nós estamos aqui falando do governo Lula, do governo ou do desgoverno Bolsonaro. Esse vídeo ajuda a gente a lembrar. Nunca andou certo. É um mau exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matamos. Sua família é conhecida pela proximidade com milicianos e assassinos de aluguel. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto todos não. Bolsonaro é ligado à indústria das armas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. É visando o lucro dessa indústria que ele fala em mergulhar o Brasil numa guerra civil. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Violência e corrupção andam de mãos dadas com a família Bolsonaro. E de tudo isso surgiu o esquemão milionário da rachadinha. Bolsonaro e os filhos desviavam o salário dos funcionários para abastecer os cofres da família. O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele.
porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Se gritar, pega a rachadinha, não sobra um. Sobra pouca gente. Então, o senhor não ia sobrar, não. Aí não vou falar de mim, né? Queiroz era o operador do esquema. Ele entregava cheques a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, quem diria, é parte do esquema. Também pudera, ela sempre viveu perto do crime. Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa, um processo... Nunca andou certo. É um mau exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matamos. Sua família é conhecida pela